episódio começa e vemos uma mulher sorrindo para a câmera, e ela começa a andar e a câmera a segue. Vemos então que estamos dentro do sonho de um homem, porém, logo esse sonho é interrompido por uma voz feminina que o manda levantar. Então descobrimos que o nome do homem que estava sonhando é Stripe, uma mulher loira chamada Raymond. Então chega bem perto e pergunta se ele acordou. O mesmo diz que pelo visto está tendo um pesadelo, e ela lhe dá um tapa. Então uma outra mulher entra na sala, uma tenente, e ela dá as ordens ali. Ela diz que em Hair Falls, uma vila não muito distante, aconteceu um roubo numa loja, e que os moradores locais acreditam ter sido causado por baratas. Então a loira diz que é a primeira vez que Stripe enfrentará as baratas. Eles sorriem de maneira estranha, eles se arrumam e saem. Vemos que eles estão em uma espécie de base militar. Um cara chamado Leonard chama Stripe de novato, e enquanto eles sobem no caminhão, ele diz que caso ele veja uma barata, ele não se borre todo, pois isso as irrita mais. Stripe sorri novamente, e eles partem para a vila. Chegando lá, ela começa a interrogar os moradores, e descobrimos que a maioria ali não fala inglês. Então os soldados usam uma espécie de tradutor para se comunicar com eles. Um dos moradores diz que acredita que as culpadas foram as baratas. A tenente pergunta se ele as viu e ele diz que não, mas que ouviu e que fizeram uma bagunça, que tocaram na comida e agora ninguém ali pode comer, e por fim que eles teriam que destruir tudo. A tenente diz que pode repor, mas o mesmo rebate dizendo que roubaram as peças do freezer. Ela se preocupa e pergunta para onde elas foram. E então o outro morador diz que foram à casa de Barney Heidecker. Enquanto isso, uma moça para Stripe e pede para que ele faça elas pararem de vir, pois seu filho estava assustado. E ele promete a ela que fará isso. Ela então pega sua mão e reza por ele. Enquanto eles estão no caminhão, a tenente diz mais sobre Heidecker, que o homem é um fanático religioso com problemas mentais. E vemos que nesse mundo há implantes do cérebro que funcionam como computadores. Eles chamam essa tecnologia de a máscara. Ela prossegue dizendo que ele só não deixa as baratas circularem em sua propriedade, como as alimenta também. Len então pergunta quantas baratas ainda sobraram, pois na cidade existiam milhões e que levariam 2 anos para colocar tudo nos trilhos. Ele diz também que não acredita que após tudo isso ainda há pessoas alimentando elas, e por isso está demorando tanto para limpar tudo. Chegada à propriedade de Heidecker, eles usam um doure para checar a área, e veem que não há nada do lado de fora. Porém, as portas e janelas estão fechadas e tem fumaça saindo da chaminé, indicando ter alguém em casa. Eles abrem uma porta da casa e formam um plano. Se dividem em 3 grupos, um composto por Alkin, Valcon e Coach, que ficam por conta de algumas cabanas fora da casa. A tenente e Len falariam com Heidecker, e Stripe e Raymond iriam checar a casa. Eles batem na porta e o homem a entreabre. Eles dizem que querem conversar e ligam um tradutor. O homem diz que não será necessário, pois ele fala inglês. A tenente então pede para entrar e Heidecker a permite. Ela pede para Stripe e Raymond subirem e checarem os andares de cima. Enquanto eles fazem isso, a tenente senta e tenta dialogar com Heidecker. Ela fala que ele tem uma cruz na parede e por isso deve ter princípios, e que ele se vê na posição de defender toda a vida, e eles entendem nisso, pois ele ainda vê as criaturas como humanas, mas a doença que está no sangue delas não tem esses princípios, e que se não forem exterminadas, de 5 a 20 anos, ainda terão crianças nascendo assim, e que para um bem maior, sacrifícios são necessários. Enquanto isso, vemos Heidecker tirando uma faca de sua manche. Cortando a cena, vamos para Raymond e Stripe chegando em um closet. Lá eles encontram atrás das roupas uma porta, e entram nela. Eles veem algumas cobertas no chão e chamam de ninho de baratas. Stripe escuta um barulho e vai checar. Ele se depara com uma cortina, e quando ele abre ela, temos o primeiro vislumbre das tais baratas. Seres humanoides, totalmente acinzentados com olhos negros e dentes e garras afiadas. No susto, Stripe atira em um deles, porém, a fêmea o derruba com uma cadeira e sai correndo enquanto o outro macho ataca Stripe. Vimos a barata ativar uma espécie de dispositivo. Raymond tenta seguir a fêmea, porém ela sai da casa e consegue escapar dos disparos, adentrando a floresta. A tenente escuta os tiros de Stripe e se levanta, onde ela é atacada por Heidecker, que fere o seu braço. Porém, ele é facilmente rendido e desarmado por ela. Voltando a Stripe, ele está em uma luta intensa com a criatura, mas consegue derrubá-lo e tira uma faca de seu bolso e o esfaqueia. Logo após isso, em um surto de raiva, ele desfere vários golpes seguidos no corpo da criatura. Ele viu o dispositivo que a criatura havia ativado antes e o pega, onde o dispositivo dispara em seus olhos. Após isso, ele escuta um sonido muito alto que o desnorteia um pouco. A cena troca e vemos Raymond cantando e Heidecker rendido rezando. Ela diz que vai matá-lo, porém a tenente diz
para ela baixar a arma. Então Stripe entra na sala, ainda visivelmente desnorteado, e diz para Raymond abaixar a arma, pois Heidecker era um civil. Ela rebate dizendo que quem protege as baratas não é digno de viver. Stripe diz que se ela matar um civil, ela nunca vai conseguir se perdoar, então ela abaixa a arma. Saindo de lá com Heidecker rendido, eles voltam ao caminhão para voltar à base. No dia seguinte, vemos Raymond e Stripe no campo de tiro treinando. Inclusive, parece muito com as vidas futuristas de Call of Duty, e ela acerta os alvos, dizendo que nunca mais quer deixar uma escapar, pois faz muito tempo que não mata nada. Quando Stripe vai atirar, ele ouve novamente o zumbido que o desnorteia mais uma vez, fazendo com que ele erre. Raymond pergunta se ele está bem, e o mesmo diz estar apenas cansado. Mais tarde naquele mesmo dia, ele está fazendo flexões quando o zumbido o desnorteia, e faz ele perder a postura. E vendo aquilo, a tenente o manda para a enfermaria. Lá, o médico diz que ele está mais que bem, e que nada aconteceu com seus implantes. Ele fala sobre o aparelho da barata, e diz que isso começou desde que ele tocou naquilo. O doutor então diz não saber do que se trata, e sugere que ele fale com Arquette. Ele vai até lá, e vemos que Arquette parece ser o psiquiatra da base. Ele faz perguntas específicas a Stripe, sobre o momento da morte das baratas, como foi e como ele se sentiu, incitando de que isso deveria gerar um bem-estar incrível a ele, e pergunta se Stripe faria de novo. O mesmo responde que faria se pensar 2 vezes. O doutor o questiona sobre o motivo dele estar ali, e o mesmo diz que sua máscara estava piscando. O doutor então diz que irá arrumar para ele uma ótima noite de sono, e começa a mexer em seu computador. Quando a cena corta, vemos a mesma mulher do início do filme. Os dois começam a relaxar, porém, começam a surgir várias mulheres idênticas, e sua máscara começa a piscar e dar tilts novamente. Ele acorda assustado e se levanta. Então podemos ver que todos os colegas de Stripe estão dormindo no mesmo estado meio catatônico que eles. Amanhece o dia, e vemos o esquadrão levando comida para a vila que foi saqueada pelas baratas. Enquanto Raymond e Stripe descarregam o caminhão, a tenente aparece e diz que Heidecker falou sobre um lugar abandonado que está sendo usado como refúgio para várias baratas. Os três vão até lá, fazendo uso do drone. Eles veem que há alguns painéis que estão limpos e com cabos conectados. Porém, a máscara de Stripe começa a falhar novamente, fazendo com que ele perca a vista do drone. Quando volta a si, ele se sente estranho. Ele desliza a mão sobre o mato e arranca um tufo e o cheira. Raymond pergunta o que ele estava fazendo, e o mesmo diz a ela que estava sentindo o cheiro da grama, e pergunta se ela já reparou que eles nunca sentiram o cheiro. A tenente diz que eles devem recuar e aguardar reforços. Porém, assim que ela se levanta, é atingida a cabeça por uma barata que estava segurando o rifle em um dos andares. Assim que a tenente morre, Stripe fica pela primeira vez abalado com alguma morte, já que Raymond sequer parece se importar. Ela pega o controle do drone e avista a barata. Ela então pede cobertura a Stripe, pois diz que adorar o prédio. Ele diz que irá com ela. Os dois saem correndo, e Stripe após algum período parece se recuperar. Dentro do prédio, os dois saem checando quarto a quarto. Em um desses quartos, ele encontra uma mulher escondida. Ela aponta o bastão de beisebol para Stripe. Porém, o mesmo abaixa a arma dizendo que não irá machucá-la, mas que ela deve sair de lá depressa, pois tem baratas infestando o local. Ela o contorna, e quando sai pela porta, é atingida por um disparo, que a finaliza instantaneamente. Stripe entra em choque, porém Raymond passa por cima do corpo como se não fosse nada, dizendo ser apenas mais uma barata. Ela invade outro quarto, onde encontra uma sala cheia de maquinários e imagens do cérebro humano. Podemos deduzir que estavam fabricando mais daqueles dispositivos. Raymond sai de lá e invade outro quarto, onde estava uma família. E então temos a confirmação. Todas as baratas eram seres humanos, porém os soldados os viram como criaturas horrendas. Raymond abre fogo e começa a disparar por todos os lados, e acaba matando 2 dos homens que estavam ali. Uma mulher, que era a mesma barata que fugiu no início, está tentando proteger uma criança. Stripe estava deitado no chão por conta dos disparos descuidados de Raymond. Ele cai em si e viu o que ele estava prestes a fazer. Stripe avança sobre Raymond e consegue derrubá-la e deixá-la inconsciente. Porém, durante a luta, ele foi atingido por um disparo no abdômen. Ele se levanta e leva a mulher e a criança para fora dali. Assim que eles saem, Raymond acorda e os vê fugindo através da janela, e diz que é bom fugirem rápido. Stripe entra com a mulher e a criança no carro e dirige por uma curta distância, pois ele estava perdendo muito sangue e acaba por desmaiar no volante. A mulher então o tira de lá e o leva para o seu esconderijo, um buraco no chão disfarçado por folhas. Ela cuida de Stripe até que ele consiga se mexer. Quando ela toca em seu ferimento, ele desperta, ainda com fortes dores. Ele se levanta com muito custo, e a mulher lhe pergunta se ele a vê como ela é. Ele pergunta o que ela quis dizer, e ela diz que nenhum dos soldados os vê como humanos, e sim como monstros deformados. Ele começa a recuar em negação, dizendo ter visto as baratas e que elas nem falavam. Ela diz que eles não podem nos ver nem ouvir, pois o sistema de máscara
máscara faz isso para que eles consigam lutar, e que um deles estava fazendo uma máquina para intervir no sistema. Stripe diz que isso não faz sentido, pois os moradores não são do exército e temem as baratas. Ela diz que os moradores os veem como humanos, mas que são ensinados a odiá-los. Stripe recua e acaba tropeçando e caindo. Ela diz que há 10 anos, após a guerra, surgiram sistemas de triagem e exames, e que após algum tempo, todos começaram a chamá-los de criaturas. Eles diziam que havia uma fraqueza no sangue deles, que estavam doentes e que não poderiam existir, e que o nome dela era Catarina e o do menino era Alec, mas que agora eles eram apenas baratas. Mas finalmente ele podia vê-la. Porém, nesse momento, Raymond estava procurando por eles, finalmente os encontra. Ela desce através do buraco e atira no menino, e logo após atira em Catarina. E tudo que Stripe pôde fazer foi assistir. Ela então aponta a arma para ele e pede um motivo para não matá-lo, e ele mesmo responde que era tudo uma mentira. Ela então o acerta com um golpe na cabeça, o deixando inconsciente. A próxima coisa que vemos é um soldado gritando através de uma porta de ferro, e Stripe encolhido no canto do quarto. Então Arquette entra na sala e ele se escora na parede, dizendo para Stripe que o que ele achou no quarto anteriormente era uma tecnologia criada através de uma engenharia reversa, feita de um dos seus drones. Diablos transmite um código que funcionava como um vírus, que invade a máscara e a desativa por dentro, e que as baratas estavam ficando mais engenhosas do que eles pensavam. Stripe então responde que tudo é mentira, e que não há baratas, pois todos são como eles. Arquette rebate dizendo que serem iguais a eles os torna tão perigosos, e que seres humanos não têm vontade de matar uns aos outros, e isso é bom, exceto quando o futuro depende da extinção do inimigo. Arquette pede para que Stripe se sente, e ele o faz. Então ele explica que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em desvantagem, e que a guerra só durou tanto porque um número muito baixo de soldados puxavam do artilho ou matavam os inimigos, e que na Guerra do Vietnã, eles treinaram melhor seus soldados e os prepararam, e o número de disparos subiu, mas raramente haviam baixas inimigas, e os que atacavam retornavam com vários problemas psicológicos. E então chegaram as máscaras, que Arquette disse ser a maior arma militar de todas. Ele diz que a máscara aumenta a precisão, o condicionamento e a reação. Afinal, é muito mais fácil puxar o gatilho quando se atira em um monstro. Ele completa dizendo que não só os olhos, mas os outros sentidos são afetados, que eles não sentem um cheiro de sangue, nem ouvem os gritos. Stripe diz que esses são seres humanos, mas Arquette rebate, dizendo que eles têm um péssimo DNA, que têm doenças, desvios sexuais, tendências criminosas, e o que Stripe está fazendo é apenas mantendo a linhagem sanguínea pura e livre de tais coisas, que eles são os únicos que podem fazer isso, pois os aldeões e cidadãos não possuem as máscaras. Revoltado, Stripe diz que tudo era um passo de assassinato e mentiras, mas Arquette rebate novamente, dizendo que ninguém mentiu a ele, e que ele sabia da verdade e o fez por vontade própria, e que todos os soldados aceitam, pois é impossível implantar uma mentira no cérebro. O cérebro rejeitaria, a não ser que o usuário quisesse acreditar naquilo. Então, Arquette mostra um vídeo a Stripe, onde o mesmo aceita que coloque um implante em seu cérebro. Mesmo com o soldado dizendo que todas as suas memórias seriam alteradas e apagadas, ele apenas aceita como demonstra nitidamente não se importar. Após isso, Stripe surta e parte para cima do doutor, que através do implante desativa a visão de Stripe e diz que ele vai lhe mostrar o que seria a vida dele sem a máscara. Então voltamos à fazenda de Heidecker e vimos que Stripe teria visto sem a máscara. Vemos o rosto de medo de Catarina e seus amigos, e Stripe tirando a sangue frio na cabeça de um dos homens. E logo depois, vemos ele atacando repetidamente um humano. Com isso, Stripe entra em choque e deita no chão chorando. E Arquette diz que pode acabar com tudo isso se ele aceitar que a máscara seja reinstalada, fazendo com que ele esqueça a conversa que os dois tiveram e tudo de ruim que ele havia visto. E que caso contrário, ele ficaria preso ali, revivendo infinitamente as mortes que ele mesmo causou. A cena corta e vemos Stripe dentro de um carro preto, vestido com um uniforme diferente. Ele é deixado à frente de uma casa linda e com um jardim florido, onde ele vê a mesma mulher de seus sonhos, abrindo a porta e indo recebê-lo. E ficamos alternando entre a visão dele, através da máscara, e a visão da realidade. Stripe chora e a última coisa que vemos é ele sorrindo e chorando, olhando para uma casa destruída e vandalizada, sem ninguém para receber.